essa última aula, que é uma aula bem importante, aula de polaridade molecular. Trouxe para ti aqui um aplicativo exclusivo para isso, que é ótimo, bem bom para você entender como funciona essas polaridades, porque muita gente se confunde. Ah, eu nunca soube acertar, porque hora é na molécula, hora é na ligação, me atrapalho toda. Como eu posso resolver isso? Então, eu vou chamar a atenção para alguns aspectos que vão te ajudar muito a entender isso, ok? Primeiro, o grande aspecto é esse aqui, ó. Em uma molécula pode haver. Em uma molécula pode haver. Tudo bem? Em uma molécula pode haver, ok? Um número expressivo de ligações atômicas. Então, essa primeira frase, ela traz uma riqueza assim, de conceitos muito grande. Porque quando o aluno lê isso e se dá conta que em uma molécula eu não tenho uma ligação necessariamente, eu posso ter 30, 40 ligações atômicas, eu começo a distinguir a diferença entre a polaridade na molécula e a polaridade na ligação. Tudo bem? Então, em uma molécula pode haver um número expressivo de ligações atômicas. Ok? Isso é tri importante. Por favor, dê uma ressaltadinha assim nessas palavras-chave que eu estou ressaltando aqui no quadro também, porque são palavras-chave muito importantes para a compreensão. Tá, pessoal? Um número expressivo de ligações atômicas. Exclamação para dar aquela gritada no seu fichário do Naruto, ok? No teu caderno. Isso faz com que ao ler você perceba que, é verdade, às vezes uma molécula pode ter 4, 5, 6 ligações, cada uma delas pode ter ou não polarização. Então, como eu vou fazer para trazer estas ligações, ou a polaridade dessas ligações, para a polaridade das moléculas? Logo, a gente vai precisar fazer uma análise distinta. Logo, vírgula, a análise da polaridade deve ser diferente ou distinta. A análise da polaridade deve ser, dois pontos. Então, agora você tem uma frase e uma orientação. Quando te perguntarem polaridade, sempre tem que fazer uma perguntinha antes. Polaridade onde, querido? Aonde vou ver polaridade? Verei polaridade nas ligações ou na molécula? Porque quando você fala em molécula, repito, uma molécula, que é uma partícula, pode conter inúmeras ligações e cada ligação pode ter uma polaridade diferente, porque pode ser entre átomos diferentes. E aí, como a gente vai fazer? Então, logo, a análise da polaridade deve ser, dois pontos. Primeiro, na ligação atômica. Ligação atômica, que é a ligação covalente. Eu vou botar aqui entre parênteses pequenininho, ok? Entre os átomos. Entre átomos, para ficar bem didático, para que ninguém se atrapalhe nessa, que esse é o principal fator de problemas da aula de hoje, ok? E segundo aspecto, na molécula, que a gente chama de polaridade molecular. Então, são duas formas distintas de avaliar a polaridade. E isso é interessante, por quê? Porque se você se condiciona desse jeito,
Se você já pensa assim, polaridade, onde tu quer a polaridade, meu querido? Eu quero na ligação, tá, então eu vejo de um jeito. Eu quero na molécula, então eu vejo de outro. Porque são aspectos diferentes que você vai ver, pois, repito, em uma molécula você pode ter inúmeras ligações covalentes. Se for na ligação, abra um sorriso, né? Fica bem feliz, confiante e seguro do acerto da questão. Que é uma barbada. Se a polaridade for na ligação, você só precisa verificar se os ametais são iguais ou se são diferentes, ok? Ametal igual a metal é só dizer que se trata de uma ligação covalente apolar, sem polos. Tudo bem? Ligação covalente, escreva bastante a palavra covalente para que você associe, ligação atômica, ligação covalente, apolar. Agora, se os ametais forem diferentes aqui na ligação atômica, como assim? Já não entendi. Se você tiver elementos diferentes, elementos ametálicos. Não, é que tu escreve em código, daí eu não me acho. Calma, querido, eu vou botar um asterisco aqui embaixo e vou colocar o que é o A. A é de ametal, ok? Ametais, lembrando que essa ligação é a ligação que ocorre entre os ametais. Portanto, quando os ametais forem diferentes, a ligação covalente vai ser covalente, vai ser polar. Tá, mas olha só, eu acho que a idade, né? A idade faz isso com as pessoas mesmo. A gente entende que a gente é jovem, mas já tem uma idade avançada. Tu esqueceu que tu já passou isso mais de uma vez. Por que tá trazendo de novo? Porque esse é o momento do conteúdo no qual a gente realmente vai contrastar isso. A polaridade na molécula, ela vai funcionar da seguinte forma. Quando a molécula vai ser uma molécula polar? Quando houver simetria. Se houver uma molécula simétrica, né? Ou se houver simetria, a gente vai ter uma molécula apolar. E esse é o pequeno problema, né? Quando a molécula for uma molécula simétrica, daí você vai ter uma molécula apolar. Mas daí eu já não entendi. Pois é, vamos trabalhar em cima desse conceito de simetria para nós entendermos direitinho. Quando a molécula for assimétrica, aí ela vai ser uma molécula polar. Então, observem que o grande problema na cabeça do estudante é que química já é um drama. Tem um monte de nomes diferentes, estranho, esquisito, mas coisas que não fazem sentido nenhum. E agora eu quero testar uma técnica onde as respostas são iguais para coisas diferentes. Ou seja, você tem polaridade, e aí você pode ter uma ligação, por exemplo, polar e uma molécula polar. Sim, pode. E para que isso faça sentido, para que você leia esse quadrinho agora na sua frente com um pouco mais de consistência, eu vou precisar que você olhe atentamente aqui para o quadro. O que significa ser polarizado mais uma vez? Ser polarizado significa que você vai ter uma espécie, um átomo, que tem uma carga nuclear, uma força para puxar elétron muito maior que outra. Então vamos supor, por exemplo, que o B ele seja muito mais eletronegativo que o A, como você está vendo. Vou colocar ali, beleza? Se o B é muito mais negativo que o A, sabe o que vai acontecer? Ele vai puxar os elétrons muito mais para si. Dessa forma, ele vai criar uma carga negativa do seu lado, deixando o A positivo. Tá vendo? E olha que engraçado. Observem a densidade dos elétrons para provar que isso é verdadeiro. Deixa eu colocar aqui para você ver. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui essa parte. Quanto mais negativo o B for, mais forte o B for em relação ao A, mais força ele vai ter para puxar os elétrons para si. Então todos os elétrons dessa estrutura vão acabar se localizando ao redor do B. Observem aqui a densidade eletrônica. Pretinho é grande, é mais, e o branquinho é menos. Então, desse lado você tem menos elétrons, desse lado você tem mais elétrons. Como os elétrons são partículas negativas, evidentemente aquele lado vai ficar negativo e esse lado positivo. Veja só como é que fica aqui o potencial elétrico. Esse lado fica bem negativo, negativado, esse bem positivo. Então, se você puser isso aqui num campo elétrico, observa bem.
Tá vendo? Ele vai sofrer atração no campo elétrico. Ó, vou colocar ele assim, polos iguais se repelem. Tá vendo? Ó, negativo com negativo, no way. Positivo com positivo, nem pensar. Olha o que vai acontecer. A gente vai sofrer, vai ter uma molécula, ou vai perceber que a molécula, preste atenção nessa palavra, está sofrendo deflexão num campo elétrico. O que é sofrer deflexão num campo elétrico? É sofrer ação num campo elétrico. Se essa molécula não tiver, ó, tá vendo? Agora aqui, ninguém quer elétron mais que ninguém. Então eu não tenho polos. A densidade eletrônica é igual em toda a extensão da molécula. Eu não tenho um lado mais negativo que outro. Portanto, a molécula não tem carga, ela é descarregada. Ó, ela está branquinha. Branquinha significa que não é positiva e não é negativa. Então, ela não vai sofrer deflexão num campo elétrico. Tá vendo? Por quê? Porque o campo elétrico não vai influenciar nos polos, pois ela não possui polos. Tá, mas isso tudo eu já sei, isso é muito fácil, isso é só ver pela ligação. Pois é, querido, mas é porque nessa molécula você tem uma molécula com 2 átomos apenas. Ela é muito pequena, ela é muito simples. Agora, e se essa molécula tivesse mais átomos, como ficaria? E se cada ligação covalente na molécula tivesse uma carga ou uma tendência diferente? Vamos ver isso? Pronto. Agora você tem uma molécula mais complexa, ela tem 3 átomos. Nessa molécula você tem 2 ligações. Então, cada ligação vai ter a sua particularidade. Por exemplo, se essa ligação aqui for uma ligação polarizada e essa aqui também for, tá, e aí elas vão puxar para onde? Para onde que os elétrons estão sendo puxados? Ah, não sei. Tá, então vamos começar a inventar aqui algumas coisas. Vamos supor que o A e o C sejam o mesmo elemento, ok? Vamos supor que eu esteja falando aqui, por exemplo, eu vou inventar da minha cabeça, um CO2. CO2. Então aqui você tem o carbono, aqui você tem o oxigênio e aqui você tem o oxigênio. Queridos, dentre esses átomos, qual deles é o mais negativo? Carbono ou oxigênio? Oxigênio, muito bem. Então eu vou colocar aqui, ó, o oxigênio mais negativo, o oxigênio mais negativo, desse jeito. Tá vendo? Vamos ver aqui para onde vão os vetores. Ah, aí estão os vetores. Ó, os elétrons do carbono estão sendo puxados para cá e estão sendo puxados para cá com a mesma, o quê? Intensidade, com a mesma, usem essa palavra, força, porque carga tem a ver com força, F que 1 que é 2 sobre D ao quadrado. Carga é força. Então, com a mesma força que os elétrons estão sendo puxados para cá, eles estão sendo puxados para lá. Então você tem uma ligação polarizada aqui, é verdade, porque os elétrons dessa ligação estão tendendo mais para cá, sim ou não? E aqui você tem uma ligação polarizada também, não tem? Só que com a mesma força que os elétrons tendem para cá, eles tendem para cá também. Então eu vou usar uma expressão que vocês estão bem acostumados a ouvir na física. O vetor resultante desses elétrons é para onde? Está aqui na própria molécula. Ele não existe. Não tem vetor resultante. Os elétrons dessa molécula como um todo não tendem a ir para um lado nem para o outro. Então, se eu olhar aqui as pseudocargas nessa estrutura, você vai ver que essa molécula ela não tem uma parte, por exemplo, uma ponta mais negativa que a outra. Os polos são muito, muito fracos. Quer ver uma coisa? Olha ali a intensidade do campo. Olha só. Olha a força desses polos aí. Tá vendo só? Por que a atração está acontecendo desse jeito? Porque a atração é tão pequena, mas tão pequena, que ela chega a ser o quê? Desprezível quase. Quando isso acontece, quando um lado da estrutura tem praticamente ou a mesma configuração eletrônica, mesma quantidade de elétrons, a mesma densidade eletrônica que a outra, a gente diz que a molécula é simétrica. Essa molécula é uma molécula simétrica. Por que ela é uma molécula simétrica? Ora, porque ela não tem mais elétron numa ponta ou na outra. Toda a sua extensão é igual. Se você observar bem, os elétrons estão distribuídos uniformemente. E quando uma molécula é simétrica, ou seja, os elétrons estão distribuídos uniformemente, a gente diz que essa molécula tem polaridade muito, muito baixa. E a gente chama isso de molécula apolar, como você está vendo. Agora vamos substituir essa molécula aqui. Vamos substituir. Vamos supor que ao invés de gás carbônico, eu tenha outra molécula. Eu vou trocar gás carbônico, que tem 3 átomos, por uma outra molécula que também tem 3 átomos. A molécula que eu vou escolher aqui vai ser uma bem popular. Vai se chamar de água. Tudo bem? Pode ser? Então eu vou colocar aqui, ó,
H e H, desse jeito. Quantas ligações covalentes você tem na água? Duas, né? Ó, uma, duas. Lembrando que ligação covalente é ligação entre os átomos, sim ou não? Quem é mais negativo, quem é mais forte, assim? Oxigênio ou hidrogênio? O oxigênio. Todo mundo concorda comigo? Então, o oxigênio está puxando os elétrons para si com uma força, uma violência absurda. Tudo bem? Se a água fosse desse jeito como você está vendo aqui, ó, para onde sairia o vetor resultante da água aqui? Não tem, genial. Porque o oxigênio está puxando os elétrons nesse sentido com a mesma força que ele puxa nesse. Então, se você observar esses vetores de atração, o vetor resultante vai ser igual ao quê? A zero. Só que a água, ela é linear? Não, a gente estudou, né? O que que tem na água, pessoal? Tem dois até, vou te ajudar. Ó. Tem um aqui assim, bem faceiro aqui, e outro aqui, bem soltinho assim. Pel. E como tem pel na água, a gente vai ter 4 áreas de repulsão na água. Isso vai fazer com que a água, ela, olha só, esses ladinhos sofram repulsão, acabem se repelindo. Tá vendo o que está crescendo ali? O que está crescendo ali? A resultante. Tá vendo? E a água fica com um ângulozinho de 104 graus por causa dos PEL, das áreas de repulsão. Agora, deixa eu te perguntar, é bem fácil de ver, a resposta está até no quadro. Se você tem uma força indicando para cá, assim, nesse sentido, e uma força igual indicando para cá nesse sentido, os elétrons têm uma tendência a ir em algum lugar? Os elétrons vão para algum lugar nessa molécula, sim ou não? Para onde os elétrons vão, pessoal? Para a resultante. Isso significa que nessa molécula que possui 2 ligações covalentes, a resultante da polaridade dessas ligações gera um movimento migratório dos elétrons da molécula todo para cima. Então você vai ter uma molécula com um monte de elétrons aqui nessa região e essa parte de baixo pobre em elétron. Se a parte de baixo fica pobre em elétron, querido, qual vai ser a carguinha da parte de baixo? Positiva. Se a parte de cima fica rica em elétron, qual vai ser a carguinha da parte de cima? Negativa. E deixa eu te fazer uma pergunta, positivo e negativo, é polo? É polo. E sabe por que tem polo? Porque a distribuição eletrônica dessa molécula não é uniforme, não é simétrico, ou seja, não é uma molécula simétrica. Como é que eu chamo uma molécula que não é simétrica? Assimétrica. Então, essa é uma molécula assimétrica. Quer ver a ação dela num campo elétrico? Olha só, e observe a velocidade de atração. Viu só? Por que ela foi fortemente puxada para o lado? Por que ela foi muito rápido assim para os seus lados respectivos? Porque o produto da carga é muito alto. A carga positiva e a carga negativa são muito altas ali. Observa isso, não perde essa. Ó. Conforme a carga vai diminuindo, eu vou diminuir a carga, porque a resultante ali agora está ficando menor, por causa da angulação da molécula, tá vendo? Olha só. Viu que a velocidade, ou seja, a força com a qual ela foi atraída não é igual? Você concorda comigo? Porque o produto das cargas é menor. Quanto maior for a carga, ou seja, quanto maior for o polo, sabe, maior for o polo negativo, se ela tiver um polão negativo, um polaço positivo, ela vai ser atraída com uma força absurda, ou seja, com uma velocidade, consequentemente, muito grande. Tudo bem? E isso é a polaridade molecular. A polaridade molecular ela é resultante dos vetores de atração dos elétrons. Se os vetores de atração dos elétrons de uma molécula eles se anulam, significa que a molécula como um todo não tem regiões com mais ou menos elétrons. Agora, se os vetores de atração das moléculas, eles geram um vetor resultante, isso significa que existe uma área nessa molécula que possui muito mais elétron do que outra. E a gente chama, por conseguinte, essa molécula de polar. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu quis mostrar para você aqui com o simulador? Eu quis mostrar para você que a ligação de uma molécula não necessariamente determina a polaridade da molécula. Por exemplo, se você tem ligações aqui polarizadas, covalente polar, covalente polar, covalente polar. Só que essa ligação covalente polar anula essa ligação covalente polar. Porque como o elétron está sendo puxado para cá e para cá com a mesma intensidade, o vetor resultante vai dar o quê? 0.
Agora, se ela tivesse desse jeito aqui, como o senhor está mostrando, elas não se anulariam. Elas resultariam numa resultante, ou uma área resultante, onde os elétrons se localizariam. E isso faz da molécula como um todo uma molécula polarizada. Então, vocês conseguiram perceber a formação de polos aqui? Vocês conseguiram perceber a questão do vetor resultante? O que é um vetor resultante, sim ou não? Fez sentido isso para todo mundo? Queridos, eu consegui deixar claro que essa flechinha sempre vai apontar para o átomo mais negativo? E é assim que a gente vai perceber os vetores? Ok. Então, graças a isso, a gente pode fazer aqui um pequeno roteirinho para você, bem simples, bem fácil, com perguntas didáticas, para você começar a refletir sobre a simetria da molécula. Então, puxemos aqui uma flechinha e vamos escrever assim. Oi, querida. O ozônio ele vai ter ligações covalentes apolar, mas ligações moleculares polar. Por causa da geometria. Muito bem. Qualquer geometria cuja os elétrons, por exemplo, ó, mesmo que você tenha, vamos colocar aqui os átomos todos com a mesma polaridade. Se você tiver, por causa dos elétrons que vão ficando cada vez mais apertados, eles acabam gerando campos de repulsão também e criando uma pequena polarização para cima. Seria o vetor. Então ele vai ter polos sim, mesmo tendo ligações apolares. Muito bem. Ó, eu vou escrever aqui para você. Como eu faço para verificar a simetria das moléculas. Simetria das moléculas? Eu não sei. Eu não sei fazer isso. Como eu faço? Então o professor vai responder para você como a gente vê a simetria das moléculas. Eu vou te ensinar, inclusive, de duas formas diferentes. Uma forma que você já dominou, já demonstrou aqui indícios de que domina, que é justamente a aplicação dos vetores, e uma outra forma com uma frasezinha, que ela é muito útil, mas tem que ser franco, é um macete. Eu gosto que vocês aprendam as coisas e pensem sobre, né? Eu acho mais interessante. Então eu vou colocar a resposta aqui para você. Ó, a partir dos vetores. A partir dos vetores. Vamos colocar aqui um belo ponto de exclamação para lembrar da importância de um vetor. Mas eu não sei o que é um vetor. Calma que o professor explica para você. Olha a flechinha. O vetor é uma flechinha, querido. Flechinha. Assim. E o vetor sempre vai aponta para o átomo mais eletronegativo. Aponta para o átomo mais eletronegativo. Funciona assim. Me deu um branco, acordei de um coma profundo. O que é um eletronegativo? Eu não sei, eu não vou aprender porque não sei. Calma, querido, o professor explica para você o conceito. Ó, cresce para cima nas colunas e para a direita nas linhas. Lá pro ladinho dos grandes bandidos da natureza, os ladrões eletrônicos, o FON, o FON. Assim. Tudo bem? Então é bem fácil, é uma barbada, duvido que você tenha dificuldade. Agora, vamos observar dois casos diferentes para a gente explorar um pouquinho os vetores. Eu vou fazer um primeiro caso aqui para você. Primeiro caso. O primeiro caso é um BF3. Eu peço a gentileza de que você faça comigo, por favor, um BF3. Porque eu vou precisar um pouco da sua experiência, seus saberes do dia a dia, da prática. Então me ajuda aqui com o BF3. O BF3 tem como átomo central o boro. E aí tem o F e o F. Afinal, é BF3. Bom, o boro, ele tá na família 13 e o flúor na 17. Logo, o flúor tem os 7 e o boro tem 3. Prontinho. Só que eu vou precisar de uma ajuda de vocês, afinal o professor tem problemas sérios de orientação espacial. Queridos, quem ali é mais negativo? Flúor, que é o elemento mais eletronegativo da natureza, ou o boro?
Muito bem. Então, se o flúor é o mais eletronegativo, olha só o que vai acontecer. Ele vai puxar para cá o elétron. Olha o vetor. Ele vai puxar para cá o elétron do boro. E com a mesma força, ele vai puxar para cá o elétron do boro também. E o professor é meio mangolão, assim, sabe? Eu tenho dificuldades primárias de coordenação. Mas vamos supor que você tem ali um objeto aqui assim, e aqui você tenha mais um corpo sendo, enfim, alguém puxando esse objeto. Vamos pensar que 3 pessoas estão puxando o objeto. O objeto está aqui. Essas 3 pessoas puxam esse objeto com a mesma força nesse sentido. O professor é muito burro, tá? Sou muito burro. Eu não consigo imaginar isso porque não tive infância, não tinha amiguinhos, não tinha 3 amiguinhos para fazer isso comigo. Então não tinha como fazer. Mas vamos supor que você tenha um objeto aqui e você tenha, 3 pessoas puxando com a mesma força esse objeto. Para onde ele vai, pessoal? Exato, pessoal. Ele não vai, as forças se anulam, essa resultante é igual a 0, porque se você puxar para cá, ele vai estar sendo puxado para lá e vai estar sendo puxado para cá com a mesma força. Então, a resultante dessas duas dá aqui, que é anulada por essa. A resultante dessas duas dá para baixo, que é anulada por essa. E destas duas dá para cá, que é anulada por essa. Então, é um exemplo de molécula onde cada um puxa para o lado e ninguém fica com mais do que ninguém. Por quê? As forças resultantes se anulam. Os químicos inventaram, para não escrever o tempo inteiro vetor resultante, eles inventaram um símbolo estranho, que é a letrinha grega mi, com uma flechinha em cima. A gente chama de vetor resultante, ou vetor do momento dipolar. Ah, vê que coisa horrível, né? Para que fazer isso, né? Eu também compartilho da tua insatisfação. Então a gente vai guardar como vetor resultante. Quando o vetor resultante ele for igual a 0, aí o que nós teremos, queridos? Teremos uma molécula simétrica. E aí, consequentemente, a sua molécula vai ser apolar. Então, molécula com vetor resultante igual a 0 é uma molécula simétrica. Significa que em todas as partes da molécula você vai ter a mesma quantidade de elétrons, você vai ter a mesma distribuição eletrônica, você não vai ter ninguém mais rico em elétron que ninguém. Isso faz a sua molécula uma molécula simétrica, ou seja, com elétrons uniformes, ou seja, uma molécula apolar. Tudo bem? Então é só pensar na metáfora do cabo de guerra o tempo todo. Se você pensar no cabo de guerra, nunca vai dar errado. É só pensar quem é que está puxando para que lado e pensar para onde os vetores vão te conduzir. Basicamente é isso. Agora, se você tiver uma molécula como essa aqui que eu vou te mostrar, dê uma olhadinha, por favor, na molécula de baixo. A molécula de baixo vai ser a molécula do... pode ser. Pode ser. Vamos fazer essa aqui que é um clássico, ó. É H2S. O H2S é um ácido, e nos ácidos, o átomo central é o que está ao lado do hidrogênio, não é o primeiro, infelizmente. O H2S, ele é muito parecido com a água, porque o S é um átomo da família 16, e como todo 16, ele tem 6 elétrons de valência, como você pode perceber. Como ele ligou com o hidrogênio, e a gente pensa um pouquinho agora, e aí, quem é que é mais forte, hidrogênio ou enxofre? Eu não entendi assim o mais forte. Quem é que é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o enxofre? É o enxofre. O enxofre está bem mais perto do flúor, né, do que o hidrogênio. Então o hidrogênio não é negativo como o enxofre é. Então, eu gostaria de pensar um pouquinho com você. Se você tivesse aqui um objeto sendo puxado nesse sentido, tá? Vou colocar aqui a continuidade da força. E aqui nesse sentido também, assim, tá? Você tem um objeto sendo puxado assim. Tá? Tipo, você tem uma bolinha, a bolinha está no chão. No chão, aqui está o chão, opção psicotécnica. Está ali a bolinha no chão. Aí você e seu amigo, você está aqui e o seu amigo também está ali, o seu amigo imaginário e você. Ó, você assim, você ali, o seu amigo imaginário. Pronto, ali, aqui, beleza, você. Aí vocês têm cordas nessa bola. E vocês fazem o seguinte movimento de força. Você está puxando para cá e o seu alter ego, o seu amigo, está puxando para cá. Para onde essa bolinha vai?
Ah, então você tem essa noção espacial, esse saber da prática, você entende os vetores resultantes, os vetores de força. Então, aqui nessa molécula, olha para onde os elétrons vão. Os elétrons vão para cá. Esse é o vetor resultante, tá vendo? Eles tendem a esta área, tornando esta área da molécula negativa, porque ela é mais rica em elétron, e essa área da molécula positiva, porque ela fica pobre em elétron. Então, essa molécula que tem um vetor resultante é chamada de molécula assimétrica. E as moléculas assimétricas indicam justamente a presença de polos, ou seja, são moléculas polares. Então, é assim que a gente vê, querido, se a molécula é simétrica ou assimétrica, pela existência ou não de um vetor resultante. Se houver vetor resultante, ou seja, se o vetor resultante for diferente de zero, aí você vai ter uma molécula assimétrica. Se ele for igual a zero, ela é simétrica. Só isso. Mas que eu não gosto de flechinha, eu me atrapalho todo. Eu tenho dificuldades com direita, esquerda, cima, baixo, essas coisas para mim são sempre desafios. Eu gostaria de algo assim que tivesse mais letra, porque eu sou da humanas. Eu não gosto de flecha, na humanas não tem muita flecha, né? E nem número. Então eu quero uma coisa assim, ó, letra. Tem como? Tem, querido. Eu vou fazer aqui para você, tá? Então eu vou colocar molécula polar. Se você não entendeu muito bem a questão dos vetores, eu vou mostrar para você aqui uma frase que é uma gambiarrazinha teórica que a gente pode usar para resolver esse pequeno problema. Quer ver? Ó, a frase é a seguinte: se você precisar, teste para as moléculas apolares. A molécula será apolar quando? Tá, não, só um pouquinho. Por que ela é apolar? E se ela for polar, como é que eu vou saber? Querido, como só tem duas opções, se você testar a apolar, você tecnicamente já vê a polar também. Quer ver uma coisa? Ó, a molécula será apolar quando? Dois pontos. E aí vem a frase do professor, abre aspas, pontinhos, vamos lá. Quando não apel, não apel no átomo central. Então, não pode haver PEL no átomo central e, obrigatoriamente, os átomos das pontas são iguais. Tá? Então, ó, não há PEL no átomo central. Isso é uma frase caso você não tenha pegado muito bem os vetores ou acha que vai ficar um pouco insegura com o vetor. Não tem problema, você está tentando arranjar um jeito para você, enfim, solucionar essas questões. Então, não há PEL no átomo central e os átomos das pontas, é importante que sejam os das pontas, são iguais. Ok? Se você obedecer a essa regra, querido, nunca você vai ter problemas, exceto com o xenônio. Vou explicar para você ver. O xenônio mudou toda a vida da gente. Então, esse é o quadrinho sobre polaridade. Ele vai ajudar demais você na parte de polaridades moleculares e assim por diante. Eu sugiro que você sempre verifique o vetor. O vetor é essencial, vai te dar assim, uma clareza, um dinamismo ímpar nas questões. Oi, querido. Mas, por exemplo, o XF2. Exatamente, xenônio. No caso do xenônio, essa frase não vai se aplicar. Exato. Por isso que só o vetor salva, sinceramente. Eu acho que vale a pena a gente fazer um esforcinho e tentar pegar o vetor de qualquer jeito, porque vai ser muito mais prático e vai evitar eventualidades na prova. Bom, deixa eu fazer alguns exemplos com vocês para que a gente fique mais seguros, ok? Ó, peguem um pedacinho do livro ali na nossa página 138, tipo como eu peguei aqui, você tem a página de verso, né, que é a página onde você deve copiar ali as coisas. Peguem a página de verso, vai ser mais útil, vai ter mais espaço. Vamos fazer aqui um esqueminha juntos para enxergar isso melhor.
Tá? Deixa eu apagar aqui. Eu vou botar aqui do lado o que eu fiz para você. Eu fiz duas tabelinhas bem pequenininhas, essas tabelas aqui que você está vendo. Deixa eu aumentar aqui. Ó, eu fiz duas tabelinhas assim. Eu vou te pedir um grande favor. Você poderia fazer também como eu fiz, duas tabelinhas assim? Você faz uma bela cruz, agora a gente está chegando na semana da Páscoa, né, que é uma semana aí de renovação, né, exatamente, de reflexão, de espiritualidade. Faça duas cruzes. E aí em cima você bota polaridade da ligação, polaridade molecular. Polaridade de ligação, polaridade molecular. Dessa forma, os seus olhos, eles vão transmitir impulsos nervosos para o seu cérebro, para que o seu cérebro processe uma coisa. Nunca a polaridade da ligação e da molécula vão ser analisados do mesmo jeito. Polaridade da ligação é uma coisa, polaridade da molécula é outra. E aí você estimula seu cérebro a colocar isso em categorias. E isso é importante para não se errar as polaridades. Então, por favor, na folha de verso, ali da página 138, aquela que é em branco, assim, para a gente escrever as coisas da aula, ou num cantinho, escreva exatamente assim como o professor escreveu. Pode ser? Pronto, vou colocar aqui para ti. Eu vou fazer a primeira aqui com você para a gente ver como vai funcionar esse exercício. Então, eu vou colocar aqui para ti assim, ó, exercício. Exercício. Ok? A gente vai fazer um clássico agora. Uma das que mais aparecem, mais perguntadas, mais questionadas nas provas. A primeira que a gente vai fazer é o CCl4. Assim, ok? Tudo bem? Então, vamos montar um CCl4. Como é que eu monto um CCl4? Olha, é bem fácil. O CCl4 você monta assim, ó. O átomo central, primeiro, é o C. Aí ele tem 4 CLs. Cl, Cl, Cl e Cl. Assim, ok? Então, e agora? Bom, agora você coloca os elétrons de valência ao redor de todos para ver se está tudo direitinho, tudo bonitinho, ligado como deve ser. O cloro tem 7, porque está na 17. Aí a gente tem que colocar aquelas 7 bolinhas ao redor do cloro, como você está habituado, e deu. E o carbono tem 4, porque ele está na 14. Como o cloro é o mais negativo, o cloro é quem manda. E ele manda ali. E ele manda o quê? Preciso de 1. E ele pega 1 do carbono. O que acontece agora então? Bom, você sabe que as ligações são essas que o professor vai montar aqui. São ligações simples covalentes. Agora a questão é, e o vetor, hein? Para onde os elétrons estão indo aqui? Se o cloro é o mais negativo, os vetores apontam para um cloro. Então vamos supor que você tem um vetor aqui para cima. Deixa eu até colocar aqui com a canetinha mais de destaque assim. Vamos supor que você tem um vetor para cima, aqui. O elétron está sendo puxado para cá. O elétron está sendo puxado para cá. O elétron está sendo puxado para cá. E o elétron está sendo puxado para cá. Pergunta, pessoal. Para onde o elétron vai? Lugar nenhum, pessoal. O vetor resultante dessa estrutura é igual a 0. Não tem vetor resultante. Aí agora você vai responder uma pergunta bem clássica da questão. Qual a polaridade? Opa. De quem? Do que? É da ligação ou é da molécula? Porque você tem 4 ligações aqui. Ainda bem que todas são iguais, pois poderiam ser diferentes. Pois você poderia ter 4 ligações diferentes. Cada uma delas poderia ter uma polaridade diferente. Poderia ter uma ligação carbono com carbono, 2, 3. É orgânica. Orgânico que mais tem é carbono com carbono. Então, quando você vai avaliar a ligação, você faz o quê? Ó? Você faz isso. Ah, é a ligação que eu quero ver, então tá. A ligação é C com Cl. É entre ametais diferentes. Então, se ela é entre ametais diferentes, ligação covalente entre ametais diferentes... Putz, me deu um branco. Putz, onde é que eu acho? Calma. Iguais, aqui. Ametais diferentes, a ligação covalente o quê? Polar. Então, a ligação covalente aqui é polar. Polar, assim, fechou? Agora dá uma olhadinha aqui na molécula.
como eu verifico a polaridade na molécula? Deixa eu ver, peraí. Ponto 2. Logo, a análise da polaridade deve ser ligação na molécula. É isso que eu quero ver. Tá, então se ela for simétrica, ela é apolar. Se ela for assimétrica, ela é polar. Beleza. Mas eu não sei o que é simétrica. Como eu faço para verificar a simetria das moléculas? A partir dos vetores. Tá, mas o que é um vetor? É uma flechinha. E ela aponta para onde? Aponta para o mais eletronegativo. Então tá. Significa que quando o vetor resultante é igual a zero, ela é simétrica. Ou seja, ela é apolar. E quando o vetor resultante é diferente de zero, ela é assimétrica. Ou seja, ela é polar. Então você não precisa se preocupar, caso tenha ficado difícil nesse primeiro momento, em decorar isso hoje, nesse instante. Mas você tem que ter esse quadro na sua frente para fazer esses testes e ir perdendo um pouquinho o medo e tendo mais segurança para verificar polaridade. Então deixa eu fazer uma pergunta, queridos, eu vou te ajudar aqui. O vetor resultante ele é igual a zero, porque todos eles se anulam. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. O vetor resultante é igual a zero ou é diferente de zero? Igual a zero. E quando o vetor resultante é igual a zero, a molécula é simétrica ou é assimétrica? E quando a molécula é simétrica, ela é polar ou apolar? Apolar. Então, como a molécula é simétrica, ou seja, não tem elétrons mais para cima, mais para baixo, eles estão perfeitamente distribuídos ao redor dela, ela é uma molécula apolar. Viu só? Teu cérebro agora ele começa a definhar, né? Bugar, como o pessoal fala aí. Por quê? Por causa, pessoal, das polaridades são distintas. Mas como a ligação covalente é polar e a molécula é apolar? Quem pergunta isso é quem não olha a molécula na sua plenitude. Porque como você tem 4 ligações covalentes polares e elas estão em sentidos opostos, elas acabam se anulando. Então o vetor resultante vai ser igual a zero. Eu odeio flechas, odeio condições, eu gosto de letra, me dá uma frasezinha. Mas eu te dei, não há pé no átomo central e os átomos das pontas são iguais. Testa pra mim aqui, tem pé no átomo central? Não. Os átomos das pontas não são iguais? Sim. Portanto, é uma molécula apolar. Tudo bem, queridos? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso, sim ou não? Eu não entendi muito bem, como assim não há PEL? PEL é o par de elétrons livres. Vocês conseguem observar que no carbono não tem nenhum PEL, que é aquele par de elétron livre, elétron não ligado com ninguém. Todo mundo concorda comigo, sim ou não? Tá, e vocês concordam que os átomos das pontas, que são as das pontas, eles são iguais, sim ou não? Então você tem uma molécula apolar. Pessoal, eu me fiz entender. Oi, querido. A gente pode, às vezes, associar a geometria com a polaridade, mas pode dar errado. Pode. Se a polaridade de uma ligação, por exemplo, for diferente da outra. Quer ver? Eu vou pegar uma questão que é do tema até agora, que é uma questão do ITA, que é bem boa, diga-se de passagem. Vamos pegar, é linda a questão, ela está no tema, tá? Lembrando que o tema já está postado ali no grupo. Olha só, queridos, vamos fazer uma questão do ITA agora. Essa questão do ITA, como o Guilherme comentou, é uma questão muito bonita. Ela é assim, CH2Cl2. Tá vendo? Essa já é uma molécula mais bonita, mais interessante. Vamos montá-la. Quem é o átomo central? Mas essa é muito difícil. Não, querido, ela é fácil. O átomo central é o primeiro, exceto nos ácidos. Mas esse não é ácido? Não, porque daí seria o hidrogênio na frente. Mas fica tranquilo que o próximo livro é sobre isso também. A gente vai se debulhar sobre os ácidos, que é uma coisa meio perigosa, mas a gente vai ter bastante contato com os ácidos e você vai dominar com facilidade essa regrinha. Então eu vou colocar aqui os átomos ao redor do carbono. Cloro, cloro e cloro. Fechou e os Hs ali. Beleza? Agora eu vou mostrar os elétrons de valência para você. Olha, o hidrogênio, cada um deles, porque tem 2, eles estão na família na 1, né? Ele só tem um elétron. O cloro está na 17, tem 7. O carbono está na 14, então ele tem 4. Aí eu faço 4 assim para você. As ligações covalentes que se formarão aqui serão essas, Formar-se-á uma covalente aqui, 2, 3,
4. Agora vem um probleminha. Vamos olhar os vetores? Observe que você tem duas ligações diferentes, dois tipos. Você tem a ligação C com H e a ligação C com Cl. Viu só? São duas diferentes. Uma delas poderia ser C com C. E se ela fosse C com C, aí ela seria entre A metais iguais, seria apolar. Nesse caso não tem nenhum C com C. Entretanto, tem o C com H e o C com Cl. Estas duas ligações são entre A metais diferentes. Assim, ó. Diferentes. Portanto, são ligações covalentes polares. Ok? Só que tem uma coisa, né, pessoal? Uma delas é mais polarizada que a outra. Veja só. Então, isso vai infligir na molécula uma polarização também. Bah, não entendi o que tu falou, foi umas palavras estranhas. Ó, vou te ajudar. Vamos lá, dá uma olhadinha para cá. O carbono, ele é mais negativo que o hidrogênio. Então, ele está puxando o elétron do hidrogênio para cá. O carbono está puxando o elétron do hidrogênio para cá. Tá vendo? E o cloro, veja só, o cloro, ele é mais negativo que o carbono. E ele está puxando para cá. Viu o vetorzão que se formou? Viu só? E esse cloro está puxando para baixo. Viu só o vetorzão que se formou? Queridos, se você seguir essa linha, vem para cá. Se você seguir essa linha, vai para lá. Se você tem um objeto que está sendo puxado com uma força absurda para lá... Eita! Ah, tá. E para cá, assim... Pergunta, para onde esse objeto vai? Vai tudo. Exatamente. Está aqui o seu vetor resultante. Olha para onde ele vai, ó. Vem para cá. Tá vendo? Então, essa é uma molécula que você tem, não tem PEL, todos os elétrons estão ligados, estão conectados, mas você pode perceber que como as ligações covalentes têm polaridades diferentes, essa aqui é polar, essa é polar, mas essa aqui é muito mais polarizada que essa, elas não se anulam. Elas acabam gerando um vetor resultante para esse lado de cá. Então você vai ter um baita de um polão, um polaço negativo para cá e um polão positivo aqui. Logo essa molécula vai ficar um belo polo, poluda, polo positivo, polo negativo, pronta para sofrer uma baita deflexão num campo eletromagnético. E aí, se você pensar um pouquinho, não, mas é que o senhor não entendeu, eu sou da humanas, eu quero a frasezinha. Olha só, então o senhor me enganou, porque a frase aqui, ela não se aplica. Não, querido, façamos a leitura novamente. Não há PEL no átomo central, mas e que dele os PEL? Não tem. Calma, eu sei. Mas continua a leitura, ó. Os átomos das pontas são iguais. Os átomos das pontas são iguais, tipo, cloro é igual ao hidrogênio? Então isso aqui está errado. Tá errado, então significa que a molécula não será apolar. E se ela não será apolar, ela só pode ser o quê? Polar, exatamente. Muito bem. Então aqui a molécula vai ser uma molécula assimétrica. E moléculas assimétricas são moléculas polares. Querido, tem um problema aqui para você, que é a sanaba do xenônio, que veio para, né, enfim, a complicar a vida do aluno, sabe? Eu vou mostrar para você. Oi, querido. O professor Guilherme falou que não dá para Geometria. Porque olhando a molécula parece... Exatamente. Ah, tá. É por isso que eu sempre recomendo, faça um vetorzinho, pode dar um pouco mais de trabalho assim do que vai dar para alguns colegas. Eu sei uma técnica muito mais fácil, só decorar as geometrias. Ele vai errar, ele vai logo ali na frente, ele vai dar uma sentada na graxa, uma bela de uma sentada. Então as provas vão fazer isso com esse colega, e esse colega não será você, tá? Então, vamos lá, pessoal? Essa aqui é a molécula agora do momento, que é o fluoreto, ou difluoreto de xenônio. Eu vou colocá-la aqui para você. O xenônio, ele tem 8 elétrons de valência, né? Então, seria essa estrutura. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também. Você disse 8. 8 para o xenônio, querido. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai formar uma estrutura que tem 5 áreas de repulsão, como vimos na aula passada. E ele vai formar uma estrutura retilínea, linear. E como o Carlos falou muito bem, observação muito boa, a frase não vai se aplicar a ele, infelizmente.
Não vai se aplicar, querido. Por quê? Porque o flúor vai puxar os elétrons para cá com a mesma força que esse flúor vai puxar os elétrons para cá. Tá vendo? Então, vai se anular. Portanto, um fluoreto de xenônio é uma estrutura que não é polarizada, porque a gente vai ter uma anulação dos vetores. Mesmo com o PEL. Mesmo com o PEL. Porque não é o PEL que gera a polaridade. O PEL ele é uma área de repulsão. O PEL, se a molécula tiver vetores que se anulam, a gente não vai ter a molécula com uma zona mais negativa do que outra. Por exemplo, o flúor é infinitamente mais negativo que o xenônio, né? Então ele vai puxar os elétrons para o seu lado. Se tu fizesse assim, por exemplo, tu faria um vetor absurdo para baixo. Mas, querida, quando tu bota assim, ela acaba se anulando. Então os vetores dessa molécula, o vetor resultante é zero. Significa que a polarização é mínima. E quando a polarização é mínima, a gente chama de molécula apolar. Tudo bem? Então essa pode ser uma pegadinha, sim. Parte funda da piscina, pouquíssima gente vai saber. Se cair na URGS pode ser a questão mais difícil da prova até. Porque todo mundo decora apenas uma regra ou uma outra forma, porque é uma matéria que tem muito conceito, muita regrinha, e o pessoal fica nervoso e pega o que consegue e vai para a prova. Mas vale a pena você estudar um pouco mais ligações, porque cai muito esse conteúdo na prova. Tudo bem, pessoal? Queridos, eu consegui me fazer entender? Você entendeu isso? Por favor, se alguém não entendeu alguma coisa, me pergunte, é o momento agora, fica tranquilo, é uma matéria chata porque ela tem um monte de informação e eu sugiro que você anote direitinho assim, tudo que o professor escreveu, porque eu coloquei ainda perguntas que vão conduzir você a um raciocínio lógico ao ler o quadrinho. Oi, querido. Ela falou do azônio, ele vai ser polar. Vai ser polar. Levemente polar. Mas por quê? A explicação é a seguinte, ó. Porque quando tu aproxima os ligantes, as áreas de repulsão vão gerar repulsões eletrônicas. Então, exatamente. Então, os elétrons tendem a formar vetores de repulsão. Por isso que vai acontecer isso. Vai polar. Polar, exatamente. Tudo bem, pessoal? Eu me fiz entender aqui, vocês entenderam isso ou não? Tranquilo. Vocês copiaram os exercícios direitinho? Entenderam ali direitinho? Claro. Essa molécula, ela é Apolar, muito bem. Tá. Por causa do vetor do momento dipolar, ou seja, o vetor resultante, que é nulo. Sempre quando tem o xenônio é assim, só quando tá ligado com o flúor. É assim, Só se liga com ele só se liga com oxigênio e flúor, mas como é a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Tudo bem? Tranquilo aqui, queridos? Então agora a gente vai entrar numa outra parte, que é por que diabos eu preciso ver isso? Qual a influência da polaridade de uma molécula para a substância, né? Aí a gente vai fazer uma pergunta que ela é super rica. É uma pergunta ótima, mas eu preciso saber de você. Eu posso apagar aqui, pessoal? Posso apagar aqui? Tranquilos? Ok. Bom, queridos, essa perguntinha ela é super boa. Vai ajudar muito você depois dos exercícios, caso você se tranque em alguma coisa. Aí eu sugiro que você pegue aí o seu livro, nessa folha de versos que você está anotando o quadrinho, e leia essa pergunta aqui, né? Ó, olha a pergunta. Essa pergunta é bem importante. Por favor, não é pretensão minha. Eu não sou presunçoso, tenho pavor disso, né? Sou muito tímido. Mas é que vai te ajudar muito mesmo. Realmente, se quando eu estivesse estudando isso, quando eu estava estudando isso, se alguém tivesse me dito essa pergunta, essa matéria teria sido bem diferente para mim. Acredite, sofri muito quando eu era aluno nessa matéria. No vestibular, isso aqui, pessoal, passei nesse conteúdo assim, ó, torcendo para que não caísse. Infelizmente caiu. E muito. Por isso que eu não fui muito bem em química no meu ano, né? Foi bem ruim. Mas eu queria química, eu fiquei um pouco triste, sim, confesso. Eu fiz 23 de 30, né? 23 ou 24, agora não lembro, 23 ou 24. Fiquei muito triste, né? Aí pensei, acho que não é. Eu acho que eu tenho que voltar para a igreja, né? A professora era do Onda lá, tocava no Onda. Era a única coisa que eu fazia. Era muito triste isso. Aí eu pensei, pronto, nem para química eu sirvo, o que eu estou fazendo aqui? Mas daí passei, né? Daí a pessoa depois foi ver que... Por que eu não entendi a polaridade molecular? Porque eu não entendi as perguntas certas a se fazer para poder pensar, raciocinar as estruturas. E essa pergunta ela é muito importante. A pergunta é, qual é a influência da polaridade molecular
da polaridade da molécula na sua substância? Olha que baita pergunta. Olha que coisa rica. Qual a influência da polaridade da molécula na sua substância? Ou seja, na substância. Porque se ela é uma molécula, ela tem que ser uma partícula de uma substância. Professor, agora eu me atrapalhei. Como assim substância, molécula? Muito nome diferente. O que é isso? Pessoal, a molécula é uma partícula, ou seja, é a menor parte de uma substância, que é uma coisa maior. Ou seja, eu estou te fazendo uma pergunta muito simples. Eu quero saber o seguinte, qual é a influência da parte no todo? Mas daí ficou melhor, porque tem pouca palavra, eu entendo. Parte no todo, é isso. Eu quero que tu pense um pouquinho comigo agora, qual é a relação entre a parte e o todo, a influência que a partícula gera na substância. E a influência ela é muito simples. A influência aqui, no caso, vai ser uma influência nos estados, nas propriedades físicas das substâncias. A polaridade, influencia nas propriedades físicas. Influencia nas propriedades físicas das substâncias. Como assim? Eu não entendi muito bem. Dê-me exemplos. Claro! Vejamos assim, comecemos assim. Tipo o quê? Densidade. Tá vendo? Ponto de fusão e ebulição. PE e PF. Desse jeito. Tem mais alguma? Tem uma que é mega importante agora nesse instante. A solubilidade. Solubilidade. Tudo bem? Mas e por quê, hein? Por quê? Porque a polarização, pessoal, vai indicar a força de atração. Por quê? Porque ela influi na força de atração ou interfere na atração entre as partículas. Pois influi ou interfere na força de atração entre as partículas. Ou nas forças de atração, atração entre as moléculas. Evidente? Então, quanto mais intensa for a polaridade, maior for a polaridade da molécula, mais intensa será a sua força de atração para com outra. Logo, mais unidas as moléculas estarão. Portanto, se mais unidas as moléculas estarão, pense nas implicações físicas disso. Mais juntas as partículas ficarão, então mais densa vai ser a substância. Mais agarradas elas estão, então mais força você vai precisar para separá-las, ou seja, mais calor você vai precisar para separá-las, ou seja, maiores vão ser os pontos de fusão e ebulição. Então, a polaridade de uma molécula, em poucas palavras, vou colocar aqui embaixo, logo, quanto maior for a polaridade de uma molécula, você vai ter influências clássicas nos pontos de ebulição e fusão. Né? Quanto maior for a polaridade da molécula, polaridade molecular, maiores serão os pontos de ebulição e fusão, mais intensas vão ser as propriedades físicas. Porque mais intensamente elas vão se atrair. Oi, querido. Qual é o ponto de ebulição do óleo? Ponto de ebulição, eu não faço ideia. O de fusão é perto dos 3.000 graus Celsius. Ponto de ebulição, ponto de fusão,
densidade, dessa forma. Tudo bem? Então, por exemplo, eu fervi água, a água ferveu em 100, fui ferver nitrogênio, ferveu em menos 196. Por que isso, hein? Ora, porque a polaridade da molécula de água é bem maior do que a da molécula de nitrogênio. Dessa forma, o nitrogênio, eles estão pouco atraídos, então tu precisa de pouca energia para separá-los num processo de fusão, de ebulição. Agora, as águas, elas estão bem atraídas, então você precisa de mais energia para separá-las. Lembrem que fisicamente, pessoal, isso é explicado. De novo, é a fórmula que explica toda essa parte na física. Se você tiver cargas que são muito altas, a força de atração entre elas vai ser grande e a distância vai ser pequena. Tá vendo? Ó? A força, ela é proporcional às cargas, ou seja, quanto mais polarizada uma partícula for, mais forte ela vai atrair a outra, e a força é contrária à distância ao quadrado. A própria física explica isso nas partículas, pela fórmula, né, clássica ali do eletromagnetismo. Então, isso é super importante e vale a pena a gente lembrar. E eu deixei coloridinha a solubilidade ali porque eu queria falar um pouquinho sobre a solubilidade. A solubilidade, ela traz pra gente uma frase que é um clássico, que é essa aqui, ó. Abre aspas, 3 pontinhos, autor anônimo. Semelhante, vamos botar a Clarice Lispector, né? Exatamente, vamos citar a Clarice. Semelhante dissolve o que, queridos? Isso. Por que é semelhante dissolve semelhante? Porque quem for forte tem força para interagir com os fortes. Quem for fraco só tem força para interagir com os fracos. Por isso essa frase semelhante dissolve. Muito obrigado, querida. Semelhante, ok? E eu vou trazer para você aqui, inclusive, no aplicativo, um desenho para você enxergar isso. Vai ficar super claro. Olha só, dê uma olhadinha aqui em cima, por favor. Ó, olhem para esse lado de cá, tá vendo esse lado bagunçado aqui que o pessoal tá mexendo? Tá, olha só, olha o que vai acontecer ali, ó. Não urse... Ali, ó. Ó, deixa eu ver aqui, pronto. Ó, agora vai. Eu joguei gasolina na água. Mas a gasolina não se mistura com a água. Se mistura, só não se solubiliza. Forma uma mistura heterogênea. Tá, então ela não entra dentro da água. É pleonasmo, né? Mas tecnicamente não está de todo errado. Porque existem vários espaços vazios assim entre as moléculas de água, onde a gasolina poderia ficar super bem tranquila. Mas por que a gasolina não consegue ficar nesses espaços vazios? Vamos entender? O que me deixa mais triste é que muitos alunos respondem assim: porque a água é polar, a gasolina é apolar. Isso mostra que você foi adestrado a responder isso, mas você na sua cabeça não entende isso. Tanto que você acha, por exemplo, que só existe coisas polares e coisas apolares. E tá errado. Como assim? Polar e apolar, pessoal, são referências. As partículas ou substâncias, ou moléculas, desculpa, elas ficam nesse limiar. Elas ficam num limiar entre a apolaridade total e a polaridade total. O que eu quero dizer para você é que existem moléculas que são muito mais polares que outras, mas ambas são polarizadas. Só que uma é muito polarizada e a outra é pouco. Não, mas é muito difícil de entender essa tua explicação, ela foi muito vaga. Mas, querido, por isso que eu fiz questão de mostrar para você, aqui com esse aplicativo, que quanto maior for o vetor resultante, ou seja, a carga gerada, mais fortemente a partícula vai ser atraída por um campo elétrico, por exemplo. Eu não entendi, tu falar muita coisa ao mesmo tempo. Eu preciso mostrar de novo aqui para você, olha só. Tá vendo? Vou botar campo elétrico, tá vendo? Ó o vetorzinho ali. Tá vendo? Você consegue ver ali o vetor, tá? Tá vendo o vetor? Ó o vetorzinho ali, ó. Ó o vetorzinho. Aí eu vou botar ela assim, ó. Olha a velocidade como ela vai ser atraída. Mas ela vai ser atraída. Eu concordo, porque ela tem polos, ela é levemente polar. Agora, olha o vetorzão, vetorzão, ó. Vou fazer assim, ó, pra ti, ó. Olha o vetorzão, ó. Vou botar ela assim, tá vendo? Viu só? Ela foi muito mais fortemente atraída, porque a carga é muito maior.
E quanto maior for a carga e você vê essa carga pelo vetor resultante, vai ser maior a atração, vai ser mais forte a atração. Ah, mas aqui assim, ó, a tua aula é muito desconexa, ela não faz sentido, porque tava falando um troço, agora tá falando de outro e eu me perco todo. Calma, querido, eu vou te ajudar então. Por que a gasolina não consegue ficar aqui nos espaços vazios da água? Essa foi a minha pergunta. Então por que tu pulou pro outro e mostrou o lance da força? Para te explicar isso. A água ela é muito polarizada, então as suas moléculas têm cargas fortíssimas, é um polão, um polaço. E a gasolina ela não tem polaridade expressiva, ela é muito pouco polarizada, tanto que a gente chama ela de simétrica, e moléculas simétricas a gente chama de apolares. Então essa gasolina ela não tem força para ficar entre as águas, porque as águas fazem assim, ó, e elas acabam se atraindo. Então observem que elas vão expelir a gasolina de dentro de si, ó. Ó, olha ali elas mandando embora, sai, 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 tirou a gasolina ali, tá vendo? Parou, 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 pronto, ali, fechou. Tá vendo que a gasolina não entra mais na água? Tu não entra na cadeira onde tu tá sentado. Ai, coisa idiota. Não é idiota, é porque os teus átomos não têm força para separar os átomos da cadeira. Por isso, a mesma coisa que acontece aqui. A gasolina não tem força suficiente para separar as moléculas de água e, com licença, eu vou ficar, com licença aqui, pode ser? Não, não pode ser. Porque você não tem força para ficar aqui. Porque essa água puxa a outra água fortemente e não deixa quem é fraquinho entrar. Ah, mas e quem é que consegue entrar aí? Quem é forte. O que seria forte? Polarizado. Substâncias que são muito polarizadas conseguem fazer assim, ó, a separar as águas e entrar no meio das águas. E se dissolver em água. Daí vem a frase, fortes com fortes, fracos com fracos. Semelhante com dissolve semelhante. Aqui, ó, aqui você tem fracos, tá vendo? Ó? Eu joguei a gasolina no óleo diesel, por exemplo. A gasolina tem força semelhante ao óleo diesel. Então ela consegue, ó, com licença, opa, com licença, beleza, aqui tá ótimo pra mim, tá bom pra mim, aqui tá tranquilo. E ninguém tira ela dali. Por quê? Porque ela tem a mesma força que o óleo diesel tem. Então ela consegue ficar junto com o óleo diesel naquele sistema. Tudo bem, pessoal? Eu consegui me fazer entender, pessoal. Vocês entenderam isso sim ou não? Tudo bem? Fez sentido aqui? Tranquilos. Então, essas são as implicações que você tem da polaridade molecular. Quando as forças de atração são intensas, você tem uma alta polaridade das moléculas, isso faz com que os pontos de fusão, a densidade, pontos de ebulição sejam maiores, mais elevados. Porque densidade é a propriedade física que mede o quão junto as partículas estão. Isso é densidade, né? Se elas estiverem muito afastadas, a substância é pouco densa. Se elas ficarem bem juntinhas, aí você vai ter muita massa em pouco volume. Densidade, massa volumétrica. Certo? Ponto de fusão e ebulição. É a energia que você precisa para separar partículas. Então, se elas estão muito ligadas, você... não dá. Você tem uma energia muito alta para fazê-lo. Agora, se elas estiverem pouco ligadas, você soltou. Por quê? Porque não é intenso. A molécula não tem polarização. Então, elas não interagem fortemente umas com as outras. Tudo bem, pessoal? Fez sentido isso, sim ou não? Só que teve um cara, um holandês, cujo nome era Van der Waals, que ao invés de simplesmente dizer essa é fraca, essa é forte, ele deu nomes para essas interações. E vocês têm esses nomes todos escritos aqui no livro, na página de número 138. Eu fiz inclusive uma pequena tabelinha para mostrar para vocês os valores, só que eu vou escrever uma por uma e vou trazer isso à tona para ti. Eu vou precisar de muita atenção agora, porque essa parte cai demais, ok? Então, eu vou te convidar, por favor, acompanha comigo aqui na pontinha, ok? Vamos apagar essa parte e vamos ver os nomes da intensidade. Porque essa parte aqui, pessoal, é uma parte que você não mede ela com número. Você mede ela com termos, expressões. Deixa eu mostrar aqui para você, por favor, querido. Dá uma olhadinha aqui. Eu não entendi o que tu falou. Eu vou repetir devagarinho, fica bem tranquilo. Você não mede essa parte com números. Você mede com termos, expressões. É que, professor, não fez sentido ainda. Nomes.
a gente chama de forças intermoleculares, ok? Quem estudou isso foi um cara chamado Van der Waals. Forças intermoleculares. Foi assim que ele mediu a força entre as moléculas. Moleculares. Eu vou colocar numa escala, numa ordem crescente de força. O primeiro nível é o mais fraquinho. Ele chamou de Van der Waals. Vamos simbolizar Van der Waals com VDW, ok? Então eu vou colocar aqui para você, ó, VDW. VDW corresponde a Van der Waals. Tá, mas e que pessoa, né, tipo, presunçosa, pessoa vaidosa, deu o seu próprio nome para a interação? Sim, exato. Então você vai ter que chamar a interação pelo nome do Van der Waals. E aparece assim muito. A URGS, em particular, adora só escrever Van der Waals. Só escreve Van der Waals. Ah, interação de Van der Waals. É super comum. Então, é o Van der Waals do tipo dipolo induzido instantâneo. É um nome terrível. Exato. Dipolo induzido instantâneo. Dipolo induzido instantâneo. Eu vou explicar para vocês direitinho o que significa, mas eu vou te pedir um favor. Instantâneo. Eu vou pedir que você coloque um parênteses aqui do lado e você escreva assim, DI. Por que DI? Porque depois eu vou montar um quadrinho bem pequeno para você e você vai receber um cartãozinho com o resumo dessa unidade. E ali eu vou fazer uma tabelinha bem curtinha com essas abreviações das forças para que fique mais dinâmico o ato de resolver essas questões. Você vai perceber que vai facilitar bastante. Van der Waals do tipo dipolo induzido instantâneo. Teve ali um cientista que ajudou ele, um tal de London. Aí ele chamou de forças também de London. O London me ajudou um monte também. Ah, vamos botar o nome dele também. Então botamos o nome dele. Foi assim que surgiu o paper das interações moleculares. Essa interação aqui, pessoal, ela é muito fraca. Então a gente escreve assim. São fracas. Fracas. Ok? E ocorrem entre moléculas apolares. São fracas e ocorrem entre moléculas apolares. Moléculas apolares. Justamente por isso que elas são fracas. Também, como é que é possível haver uma interação entre molécula apolar se elas são apolares? Calma, querido, vamos bem devagarinho. A molécula, ela tem elétron, e o elétron é uma partícula que fica, onda partícula, na verdade, mas ela fica girando. A gente já viu isso inúmeras vezes. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, os elétrons do hidrogênio, eles estão numa ponta, eles tornam essa ponta no movimento assim, sabe, circular desses elétrons, eles tornam essa ponta mais negativa. Vou colocar aqui para você, ó, negativa. E deixam o outro lado positivo. Quando eles fazem isso, porque eles ficam girando, eles ficam se movimentando, eles acabam induzindo. Não entendi. Como assim indução? Indução, eles forçam a molécula que está mais próxima deste hidrogênio. Vamos pegar a molécula do lado aqui, ó. Olha essa molécula do lado aqui. O que vai acontecer? Ó? Ali estão os elétrons, aqui está a nuvem eletrônica dela. Né? Ó, tá ali a nuvem eletrônica dela. Aí você tem os elétrons dela girando. O que vai acontecer? Ela força essa molécula a empurrar seus elétrons lá para o outro lado. Ah, mas daí eu não entendo mais nada, né? Por isso que eu não odeio química, umas coisas que não faz sentido nenhum. Tipo, do nada eu estava entendendo, agora eu já não entendo mais. É muito confuso. Mas, querido, cargas de sinais opostos, cargas de sinais iguais se repelem. Então é claro que tu sabe.
e ela faz com que isso aconteça, a molécula ao lado. Então ela empurra o elétron para o outro lado e você vai ter, ó, polos, tá vendo? Por causa do movimento. Então o próprio movimento gera isso, gera polos induzidos, porque uma molécula, por ter seus elétrons girando, força a outra molécula a ter micropolos, e instantâneo, porque isso acontece conforme gira. Então, acompanha o meu movimento aqui, ó. Acompanha o movimento. Olha o movimento. O movimento é, olha ali, ó, esse aqui. Então, quando o elétron está aqui, esse aqui está aqui, ó. Aí ele faz assim, tá vendo? Então ela vai ficando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Porque o elétron vai girando e vai criando justamente essas carguinhas. Então, esse movimento gera pequenos polos, polos muito fracos, por isso são interações super singelas, assim. As substâncias que possuem essas interações têm pontos muito baixos. Uma dica, tá, pessoal? Mesmo que a gente vá trabalhar muito com a orgânica, essa é a interação da orgânica. Essa é a interação mais comum na química orgânica. Então a gente pode já antecipar e dizer que hidrocarbonetos fazem van der Waals. Fazem van der Waals. DI, que é o símbolo que a gente vai usar para essa interação. Então, hidrocarbonetos fazem van der Waals DI, que é essa van der Waals de polo induzido instantâneo. Pô, eu achei super legal a dica, assim, bah, me ajudou muito. Mas é que eu não sei o que é um hidrocarboneto. Então, confesso que não vai fazer muito efeito na prova para mim. Querido, calma, o professor já vai escrever para você. Hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio. Aí tu pensa assim, ó, tá, mas olha só, qual a relevância disso para minha vida? Vamos supor que tem um vazamento de petróleo, ok? Por que o petróleo boia? Porque ele fica em cima. Não, ok, isso é uma constatação. Mas e por que ele boia? Por que ele fica em cima? Porque ele é menos denso. Isso é uma decoreba. Eu quero que você me explique por que ele é menos denso. Exato! Porque as forças dele são fracas. O petróleo é um hidrocarboneto, é uma mistura de hidrocarbonetos. Como as interações do petróleo são van der Waals DI, que são os dipolo induzidos instantâneos, porque as moléculas são apolares, elas são moléculas muito fracas. Elas não têm polaridade suficiente para pegar e separar, com licença, separar a água e entrar. Não rola. Então o que acontece? Elas vão ficar boiando sobre a água porque elas não conseguem separar as moléculas de água. É por isso. Tudo se conecta. Simples assim. Queridos, eu me fiz entender? Essa dica de baixo é super importante, vai te ajudar muito em N questões que estão por vir aí. Bom, depois da van der Waals DI, que é talvez a mais popular porque toda orgânica passa por ela, você tem uma outra, que é a van der Waals DD. O que é van der Waals DD? VDWDD. Van der Waals dipolo-dipolo. Ah, mas essa tem jeito de ser difícil. Não, muito pelo contrário, ela é muito fácil, porque ela é formada por moléculas que são polares. Não entendi a observação. Eu vou te ajudar. A gente chama de VDW, como o professor escreveu lá em cima, van der Waals. Dipolo. Ah, mas aí ficou complicado. São dois polos. Ah, é verdade. Mas tem outro nome? Tem outro nome. Ah, porque eu aprendi diferente. Eu tenho certeza que sim. Permanente, constante. Essa é uma outra interação que é forte também, como outras, ó, são fortes. Desculpa, usei também, né? A outra era fraca. Peço perdão. São fortes e ocorrem entre moléculas, tá ali a abreviação, polares. E por serem polares, serão moléculas que apresentarão polos fixos, como por exemplo um belíssimo HCl. Um HCl tem um maravilhoso, um polão, um polaço positivo, um polaço negativo.
É evidente que quando você pega um outro HCl do ladinho, ele vai ter uma interação bem boa, bem bacana. Elas interagem super bem entre si. Por quê? Porque positivos atraem negativos. Então você vai ter esses pontinhos aqui, ó, indicando justamente essa interação dessa molécula de HCl e essa molécula de HCl. Assim. Essa é uma interação chamada de interação dipolo-dipolo. É o VDW-DD. E, querido, para encerrar então, porque tecnicamente o Van der Waals encerrou aqui. Só que quando ele foi analisar alguns compostos de hidrogênio, ele ficou muito preocupado com o que ele viu. Quando ele analisava, por exemplo, assim, hidrogênio com halogênios, ele viu algo que era normal. Quanto mais pesada, mais gordinha for a molécula, o que acontece? Mais energia ela precisa para ser movimentada. O que é uma coisa normal e natural, pessoal. A massa requer energia. E até então, quando o Van der Waals estava analisando os pontos de ebulição de compostos de hidrogênio em função das suas massas, estava tudo tranquilo, tudo na normalidade. Só que daí ele ficou um pouco preocupado quando ele viu o hidrogênio se ligar com um trio de elementos bem, mas bem diferente do normal. E esse trio de elementos é o FON. FON. O que é o FON? FON é o trio de elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Como assim? Esse é o trio mais negativo? É, trio negatividade. Esse é o trio. Tá, e daí? Eu não estou entendendo nada que está falando. E daí, querido, que quando ele foi observar isso, ele ficou chocado. Porque a espécie que tinha o maior ponto de ebulição era a que tinha a menor massa. E isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque, ó, se eu quiser, por exemplo, movimentar essa estante, eu vou fazer muita força, porque ela é pesada. Agora, se eu quiser levantar a minha plaquinha de zinco, que também é metal, eu faço pouca força porque ela é leve. E força é massa vezes aceleração. Então, se uma partícula ela é leve, ela precisa de pouca energia para ser movimentada. Se ela é pesada, muita energia. E isso se reflete na substância. Se você pegar, por exemplo, um HI, que é super pesado, tem uma massa muito grande, ele vai precisar de muita energia para ser movido. Agora, se você pegar o HF, que tem a menor massa entre hidrogênio e halogênios, por exemplo, daqui, ele, estranhamente, tem o maior ponto de ebulição. Então, mas o que compensa essa massa pequena que ele tem? O que faz com que, mesmo tendo uma massa tão pequena, ele tenha um ponto tão elevado? Sabe o que ele descobriu? O que é uma obviedade. As forças intermoleculares, ou seja, a ligação de hidrogênio. Ele descobriu que nessa molécula havia uma interação tão grande, mas tão grande para moléculas, tão forte, que superava essa pequena massa que ele tinha. Para começar, ele viu o seguinte, ó. Tá aí, quando é que acontece essa interação? Quando tem H-FON. Como assim H-FON? H-FON, H-FON, trio negatividade, querido. É quando tem o H ligado ao trio de elementos mais eletronegativos. Tá, e daí? Para que o drama todo? Mas não é drama, querido. É que quando o H, que é um átomo super fraco, tá ligado ao FON, que é o trio negatividade, eles quase arrancam o elétron do hidrogênio, criando dessa forma uma ligação que tem quase um caráter iônico de tão forte para uma molécula. Tá vendo? Então, sempre que houver um H-FON, e você simboliza com esses pontinhos mesmo, porque não é uma ligação atômica, é uma ligação molecular, não esquece disso. Quando houver um H-FON, querido, você sempre vai ter uma ligação super forte, que a gente pode considerar como fortíssima. Eu posso apagar ali a primeira, ali na direita? Pode ser, pessoal? Tudo bem? Ok, só para eu poder escrever. Então, o que é uma ligação de hidrogênio? Primeiro, os portugueses traduziram errado. E aí aqui os tupiniquins mantiveram a tradução por muito tempo. Então, só o biólogo que não se atualiza nunca, que continua chamando de ponte de hidrogênio.
Já falei pro Zé, já xinguei o Zé. Vamos lá, vamos se atualizar. O nome é Hydrogen Bonds. Tá ali, ó. Hydrogen Bonds, tá vendo? Assim, é isso aqui. São as ligações de hidrogênio. Não são hydrogen bond, né? Exatamente. Então, lembra, olha, parece brincadeira, pessoal, mas eu já vi gente errar porque não estava escrito ponte de hidrogênio. Faz 15 anos que não existe mais isso na química, a gente mudou e tem que cuidar. Então, as ligações de hidrogênio são fortíssimas, muito forte, fortíssimas, assim. E elas ocorrem entre moléculas polares, ocorrem, deixa eu colocar aqui, ocorrem entre moléculas polares, saúde, e ocorrem entre moléculas polares, tá? Mas aí tem uma coisinha, tá? Polares com, 2 pontos, com H-FON. Tem que ter um H-FON, por favor. Não esquece dessa. Eu te peço encarecidamente. Tem que ser H com F, H com O ou H com N. Mas, ó, vou pedir essa atenção especial para ti agora. H-FON não é atômico. H-FON é molecular. Eu vou dar uma questão para vocês agora. Olha a modéstia. Eu vou dar uma questão para você agora da prova, ok? Exato, olha a modéstia do professor. Tu vê só. Eu vou dar uma questão para você da prova. Ano passado eu falei isso, pessoal. Da bola, professor de química, tudo assim. Né, presunçoso, acho que sabe tudo, sabe que vai cair e tal. Na bola, não vai cair. Aí eu vou te mostrar como caiu. Vou te mostrar a questão da PUC, que inclusive, depois quando eu fui corrigir, teve gente que me perguntou, por que era essa aqui a resposta certa? Mas foi exatamente o que eu falei para você que ia cair. A FUVEST fez uma questão recentemente, maravilhosa, sobre o DNA. Agora já não é mais recentemente, foi 2016, né? Não é tão velha também. E era exatamente assim, ó, até trouxe para você o DNA para a gente conversar um pouquinho, para falar do que é um nucleotídeo, assim por diante. E eu falei, as provas vão começar a cobrar essa questão, vão cobrar. Elas vão pegar e vão desenhar macromoléculas na forma de fita, vão fazer uns desenhos, vão perguntar quais são as interações que ocorrem entre elas. A pessoa riu da minha cara, riu, disse, dá bola, fala besteira, dá bola. Aí tá, aí olha só o que a PUC fez, ó. Questão da PUC. De quando? De quando? Ó, esse ano, tá aí. As forças de Van der Waals, ligação de hidrogênio. Vou te mostrar agora a questão, vai cair exatamente assim. Exatamente assim. Só que não vai cair com essa daqui, que esse aqui é um exemplo muito pobre. Eu acho que vai cair um DNA. Vai cair um DNA, ele vai te perguntar o que é, como o DNA se liga, como o DNA se enlaça, como são as bases nitrogenadas, qual a importância da base nitrogenada no enlace do DNA, e a gente vai conversar sobre isso agora. A primeira coisa que tu tem que cuidar é isso aqui, ó. A diferença entre ligação covalente e ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ó, o professor fez aqui para você, é isso aqui. É a ligação entre a molécula. Por isso que a gente representa com pontinhos, tracinhos, nunca com risco contínuo. Pois o risco contínuo indica que você tem uma ligação atômica e o pontilhadinho molecular. Então a ligação entre as moléculas, porque esse hidrogênio é positivo e esse oxigênio é negativo, a gente chama de hydrogen bond, tá vendo? Agora, essa ligação aqui, eu chamo de ligação atômica covalente polar. São coisas bem diferentes. Tudo bem? Então, cuidem essas duas. Deve ser alguma coisa dos copinhos, eu mandei um monte de mensagem. Verdade. Então, isso aqui vai cair, pessoal. E eu acho que eles vão te falar um pouquinho, vão falar um pouquinho para você, vão te mostrar o DNA. E vão perguntar o que é um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo, digamos que é a célula do DNA, é o tijolinho do DNA. O nucleotídeo ele é formado por 3 coisas. Ele é formado por um ácido, que é o fosfórico, tá vendo? Ele é formado por um açúcar, que se for derivado da ribose,
que é uma pentose, a gente chama de RNA. Se for derivado da desoxirribose, que é uma pentose, um tipo de açúcar, a gente chama de DNA. Então a diferença entre o RNA e o DNA está aqui, ó, nessa coisinha aqui, no açúcar, que é um pentágono, sempre um pentágono, por isso que o nome é pentose, que é um pentágono, tem 5 carbonos. Vamos ver isso em bioquímica com bastante atenção. E aí vem a liga, o cimento do DNA, o que faz com que as hélices fiquem, enfim, bonitinhas, helicoidais e perfeitas. Sabe o que é? A base nitrogenada. Obviamente você sabe muito melhor que eu que são 4 tipos apenas. Né? O AT, CG, TA, GC, que é adenosina, timina, a guanina e a citosina. Agora, como elas se ligam? Qual é a força que existe entre essas bases nitrogenadas? Como que uma hélice do DNA, que é estrutural, se une a outra hélice e forma aquela estrutura bonita? Qual é o nome da interação? Ligações de hidrogênio. Tá aqui. E eu acho que eles vão dar para você um desenho igual aquele da PUC, anota depois, nota mental, depois tu me cobra, e eles vão pedir para que você marque qual a figura correta. Aí eles vão fazer isso aqui, ó. Olha só o que eles vão fazer. Eles vão botar alguns átomos diferentes, porque você não tem obrigação de decorar a base nitrogenada, você não precisa, tá? Não precisa. Mas eles vão te dar umas coisas e vão te fazer algumas outras perguntas. Eles vão perguntar isso aqui para ti, ó. Ah, marque a molécula correta. Aí aqui, por exemplo, vai ter um carbono, assim, ou melhor, vai ter um nitrogênio, vamos colocar o nitrogênio ali, desse jeito, e aqui você vai ter um carbono, assim, ó, CH2. Aí vai ter as bolinhas assim, ó. E vai perguntar, ah, tá certo ou tá errado isso? Ah, como é que eu vou saber se tá certo ou tá errado isso? Ué, olhando, porque todas as bases nitrogenadas, todas sem exceção, são unidas por ligações de... E a ligação de hidrogênio é o H-FON, não é o H-FONC. Né? Não tem um C, me tira esse C desse troço. Então não pode ter H com C, H com qualquer outra coisa, e muito menos N com C. E vai confundir, vai te atrapalhar. Porque olha o H aqui, ó, tá vendo? O H tá do ladinho. É uma molécula bem grande, poluída visualmente. Fica atento. Ah, mas e se fosse aqui, por exemplo, assim, ó. Olha só, professor, vamos dificultar um pouco mais isso aí. Eu tive uma ideia para dificultar. E se fosse assim, ó, vamos dificultar. Ó, pintei, beleza? Não pisca agora, não pisca. Olha pra cá. C, H. Ah, agora eu quero ver. E aí? Agora tá certo ou tá errado? Por que que tá errado? Porque não pode ser H-FONC, já te falei. Tem que ser H-FON. É o H com F, H com O ou H com N. Tá vendo aqui que tem o H com O? Tá vendo? Tá vendo aqui que tem ó, o H com O? Tá vendo? E nunca, em hipótese alguma, vai ser diferente. Olha só, e aqui não tem o H com N? H com N, sim ou não? Por que não tem o F? Graças a Deus. Graças a Deus que no DNA não tem flúor, senão destruiria todos os nucleotídeos. Flúor é muito poderoso. E o flúor na orgânica é bem raro você encontrar interações com o flúor. São alguns compostos halogenados apenas que possuem, não são comuns não. Portanto, no DNA nem pensar. Não tem flúor no DNA, graças a Deus. Oi, querido. Não, era isso que eu ia perguntar. É. Ah, mas, ô, professor, e se aqui ó, descobrisse um DNA com flúor? Seria? Seria, evidentemente, seria uma ligação de hidrogênio. Era só marcar a única alternativa onde você tem um flúor ligado a um hidrogênio. Não tem problema algum. Mas não esquece, vai cair isso aqui, vai cair assim com o desenho bonitinho. Marque a alternativa onde o desenho está correto. Tem que marcar a alternativa que tem esses pontinhos, não pode ser linha reta, contínua, tem que ser pontinho. O pontinho indica interação molecular. Sempre o H com O, H com N e assim consecutivamente. Tudo bem, queridos? Bom, para a gente encerrar então, posteriormente a URGS cobrou uma interação que a gente nem falava no ensino médio, mas agora virou modinha, né? Até o Enem perguntou lá sobre a formação das nuvens e tal, porque nas nuvens tem muitos íons que são decorrentes da absorção das ondas eletromagnéticas do Sol. Esses íons ajudam na formação de nuvens. Qual é o nome da interação? Foi uma questão horrenda, muito difícil, e a resposta era íon dipolo. O que é o íon dipolo? São interações muito fortes. Fortíssimas. E essas interações muito fortes ocorrem entre íons e moléculas.
ocorrem entre íons e moléculas. Elas são importantes? São. Íons e moléculas. Atualmente, elas têm caído muito, pessoal. Moléculas. Então, nós não podemos deixar isso passar, ok? Tipo o quê? Tipo o Na+, do sal de cozinha, e a água, da água, evidentemente. Então, aqui você vai ter uma interação, tá vendo? Entre um íon e uma molécula. E quando você tiver uma interação entre o íon e uma molécula, você tem uma interação íon-dipolo. Esse é o nome da interação. Logo, queridos, tem que se chamar assim, tem que marcar isso na prova. Tá? Por favor, não esqueçam, é o nome dessa interação. Tá, mas e qual das duas é mais forte? A ligação de hidrogênio para moléculas ou íon-dipolo? Depende muito das partículas, tá? Mas, por exemplo, sal na água gera um ponto de ebulição maior do que somente a água pura. Então, o sal na água faz interação mais forte do que as ligações de hidrogênio. Então, depende de cada tipo de carga ou íon que você tem. Tudo bem, queridos? Eu me fiz entender? Então, é bem fácil, dá para montar um quadrinho aqui. Eu vou fazer um quadrinho para você, com 4 linhas, super curto, para você fazer as suas questões. E o quadrinho é assim, ó. São só 4. Oi. Inter é entre. E o íon não é uma molécula. Um íon não é uma molécula. Então não pode ser inter. Porque inter é entre molécula. Mas é verdade. Fato. Mas é entre íon e molécula. Por isso que tem aqui, entre íons e moléculas. Porque os íons ficam como partículas nessas estruturas, nesses sistemas moleculares. Tudo bem? Então tá aqui, ó. VDW, DI, VDW, ok. VDW, beleza. Pô, vai ser o meu melhor look. Que legal. DD, VDW, LH, né? Que é a ligação de hidrogênio. E o íon dipolo, que eu vou colocar aqui, ó, ID. Assim, ó, íon dipolo. Ok? Fechou. São 4. Vamos colocar os níveis aqui de força. Fraca, forte, fortíssima e fortíssima. Então isso vai te ajudar bastante nas questões. Agora, com quem ocorre? Isso também é importante. Acontece entre moléculas apolares, moléculas apolares, aqui moléculas polares, aqui polares com H-FON, H-FON, e aqui por último íons e moléculas, íon mais molécula. Então, é um pequeno quadrinho, pessoal, bem curto, para você organizar aqui. Deixa eu colocar assim, para não ficar atrapalhar ninguém. Beleza? Vai te ajudar bastante aí na hora de fazer as questões, porque eles vão perguntar um monte para ti. E aí, hein? Qual é a interação que pode acontecer aqui? Aí tu vai pensar, tá, e como é que eu vou saber? Essa substância tem uns pontos super altos. Aí você pensa, se ela tem pontos altos, é porque a interação é forte. Aí você risca, não pode ser então Van der Waals, DI, né? Pode ser só ali a ligação de hidrogênio, coisas desse tipo. Tudo bem? Então aqui é uma tabelinha bem curtinha para você ir super bem nas questões sobre polaridade. E aqui em cima então só os cabeçalhos, vamos colocar aqui, que são as interações. Interações. Intensidade, intensidade, e aqui a ocorrência, ocorrência, com quem que ocorre? Bem fácil, bem simples, vai te ajudar muito na hora de fazer as questões. Lembrem justamente dessa dica para não terem maiores problemas. Então, resumir tudo para vocês ali que a gente viu.
a partir dessas siglas e tal, e dessas informações mais simples. Certo, queridos? Bom, então, para a gente poder encerrar aqui o nosso conteúdo de ligações, eu deixei no finalzinho a ligação mais simples que existe, que é a metálica, que é uma ligação diferente das outras, porque ela não tem toda essa profundidade teórica, esse apreço. É uma ligação mais simples, basicamente é uma junção de átomos, não tem combinação fixa, não tem polarização, não tem nada, é só um monte de átomos junto. E é bem boa mesmo, porque ela é super fácil. Tá, mas não tem nenhum problema assim na ligação metálica? Tem. Qual? Não cai. É verdade. Ah, uma pena mesmo, porque é a mais fácil. Então a única coisa que eles podem perguntar para você sobre a ligação metálica, vou colocar aqui para você. Se você puder anotar comigo, vou ficar muito feliz. Metálica é que a ligação metálica ocorre entre metais. Só isso. Ah, não pode ser! Olha, eu vou aqui, né, melhorar um pouquinho aqui meu texto. Vou colocar aqui, ó, exemplo para você ver. Aí ele vai te dar cromo, zinco, alumínio e assim por diante. Então são exemplos. Ah, não, mas os metais têm que ter pelo menos características. É verdade, tem algumas características, mas muitas características que já vimos em tabela periódica, então vai parecer um pouquinho mais do mesmo. Mas é importante anotar assim, eu vou colocar aqui para você algumas coisinhas que são importantes. Ó, características. São só 3, tá? A primeira, os metais são excelentes condutores, coisas que a gente já viu em tabela periódica, inclusive. Excelentes condutores térmicos, elétricos, térmicos e elétricos. Térmicos e elétricos. Ok? Excelentes condutores, térmicos e elétricos. Outra característica dos metais, pessoal, é o fato de eles terem altos pontos de fusão e ebulição. Tanto que os metais são sólidos nas condições ambientes, né? Altos pontos de fusão e ebulição. PE e PF. Tem exceção para isso? Tem. O mercúrio, exceto mercúrio e galho. O galho é um clássico, né? Uma exceçãozinha bem bacana, assim, sempre é legal ver o galho e tal, porque... Bom, deixa eu ver se eu boto... Aqui vai ajudar. Aí, fechou. Exceto mercúrio e galho. Assim. O galho é legal. Eu vou mostrar para você aqui um videozinho do galho, só para você ver rapidamente, que é bem bacana, vale a pena você observar. Olha só. O galho ele é um metal que ele derrete com ar quente. Então ele derrete a 29 graus Celsius ou 30. Isso aí é ar quente. Ele derrete na tua mão. Se tu botar na tua mão, ele derrete. Parece o slime, né? Que as crianças, hoje, elas brincam, né? Em Canoas, elas brincam de um jeito estranho lá na minha terra, porque elas comem aquilo. Acho que não deve se comer, né? Eu tenho que contar para os canoenses lá que eles não devem comer aquilo lá, deve fazer algum mal. Mas eu peguei uma criança no condomínio lá, grudando slime lá. Exato, tristeza. Mas é isso aí, né, pessoal? Tá aqui, ó. Ele derrete, então ele é uma exceção, tem um ponto muito, muito baixo. E sobre os metais, eu vou te mostrar uma coisinha aqui, ó. Vamos supor que você tenha vários átomos metálicos, assim, todos abarrotados, como o senhor está mostrando aqui para você. Tá vendo, ó? Olha ali os átomos metálicos, as bolinhas metálicas. Como o metal tem uma tendência muito grande em doar elétron... Não, sem nota, sai fora, não quero nota. Ah, troca. Pronto. Como os metais têm grande tendência em dar os seus elétrons, olha o que vai acontecer aqui, querido. Ó, vou te mostrar uma coisa. Tá vendo ali? Os metais, eles vão acabar
ó, eles vão perder os seus elétrons. Posso apagar essa tabelinha aqui? Pronto. Eles vão começar a soltar os elétrons, soltar elétron. E vai acontecer uma coisa muito interessante. Presta bem atenção. Eles soltam os elétrons, olha ali, porque eles têm tendência em dar elétron. Então eles começam a soltar, liberar seus elétrons, e eles começam a virar cátions positivos na superfície. Desse jeito. Solta o elétron, solta o elétron, solta o elétron, assim. E quando a gente se dá conta, toda a superfície metálica, ela virou um grande amontoado de elétrons. E o Lewis, quando ele pensou nos metais e tal, e na sua tendência grande em doar elétron, ele disse que o fenômeno que se formava era o fenômeno de um mar, assim, desse jeito. Então ele disse que os elétrons sobre os metais, eles formavam algo fluido, que tinha assim a aparência de um mar eletrônico, um mar de elétrons. Por isso é muito comum a gente dizer na química que os elétrons sobre os metais formam algo que se parece com um mar eletrônico. E esses elétrons ficam correndo livres na superfície. Por isso, quando você engata uma coisa metálica na tomada, os elétrons da tomada, eles entram nesse mar de elétrons e são conduzidos de um lado para o outro por causa do fluxo de elétrons com bastante facilidade. Então, a terceira característica aqui dos metais, para a gente fechar, é que os metais, eles formam mares eletrônicos. Você pode colocar entre aspas, porque é algo metafórico, né? É o hipotético, né? Porque não é um mar de verdade, né? Mas é alusivo a um mar. Mar de elétrons. Eles formam isso. Eles ficam com tanto elétron livre, mas tanto elétron livre na sua superfície, que dá a entender assim, algo como se fosse um mar eletrônico. Fica livre, solto, e eles conduzem maravilhosamente elétrons justamente por causa disso. Quer ver uma prova? Eu vou te mostrar com esse aplicativo lamentável, que é esse aqui, John Travoltage. Que é horrível. Quando você arranca muitos elétrons, os elétrons ficam sobre o seu corpo e o seu corpo está encostado apenas em materiais que são péssimos condutores de elétrons. E o que vai acontecer, pessoal? Olha ali, você... Tá vendo? Tem barulho. Você está lotado de elétrons que você tirou por eletrização, mas se o seu corpo encostar em material, que seja um ótimo condutor eletrônico, porque tem elétrons livres, assim, fluindo, que vão pegar os elétrons do seu corpo e levar para outro lado, olha o que vai acontecer. Exatamente, você vai tomar um choque. Exatamente. Então não esquece disso, é muito simples, porque eu espero não precisar mostrar isso de novo para você, ok? Sinceramente, justamente por causa da ação dos elétrons livres dos metais. Certo? Exatamente, terrível. Bom, queridos, então, só para mostrar algumas ligas metálicas que são interessantes, que você deve saber, eu coloquei tudo bem explicadinho aqui. Eu acho que é legal você saber algumas ligas, essas são as ligas. Tipo, por exemplo, o que é o aço? É ferro-carbono, ferro misturado com carbono. O que é o aço inox? É o ferro com carbono e níquel e cromo para ficar inoxidável. Qual é a mistura do ouro 18? Ouro mais cobre, pode ter um pouquinho de prata ou paládio, mas ouro e cobre é a base. Qual a mistura do bronze? Você ganhou uma biju, ficou com seu dedo, sua orelha, seu pescoço irritado, é porque você tem alergia a bronze, muito provavelmente. Você nasceu com sangue real, você não é nobreza. Você só pode usar ouro, veja só, o seu corpo, o seu organismo, me dê ouro, que biju é essa? Não, nem pensar. Exatamente. Sim, que também está justamente em bijuterias. Latão também, ó, que é cobre e zinco, latão, e o bronze é cobre com estanho. Solda eletrônica, tá apresentado aqui do ladinho, é uma mistura de chumbo com estanho, é mega importante para o Enem. E a última, para a gente encerrar, é a amálgama. E vamos dar uma olhadinha nas amálgamas. Amálgamas são misturas de mercúrio com alguma coisa, pode ser mercúrio com prata, mercúrio com ouro, ou mercúrio com alumínio. Ó. É uma amálgamazinha de mercúrio
Pode ver aqui. Galho. Então isso ali é mercúrio com galho e aqui tem o alumínio. É impressionante, ele dissolve como se fosse açúcar. E aí forma uma liga só. Então a gente não consegue mensurar isso, mas se você pingar uma gota de mercúrio, por exemplo, num anel de ouro, ele literalmente dissolve o anel de ouro. Literalmente. Esse vídeo tá acelerado, né? Tá sendo acelerado, porque é mais demorado. É. Tudo bem, pessoal? Então essas são as amálgamas, são misturas de mercúrio com outros metais, porque ele acaba amalgamando esses metais e formando uma liga só. Tudo bem?